Fala galera, hoje eu estou trazendo para o canal uma nova série que vocês estavam pedindo bastante. Na realidade, vocês estavam pedindo um formato de vídeo assim, de análise mais demorado, mais tempo de vídeo, e eu vim trazendo aqui para vocês um novo tipo de análise que eu vou sempre trazer um convidado, sempre experiente no cenário, com muita sabedoria, para trazer conhecimento pra gente, para eu poder aprender muito, porque eu também sou muito leigo ainda no assunto. Hoje eu vou estar aqui com que é o Warpig, o canal dele vai estar aí na descrição, ele faz análises e coaches sensacionais. Se você quiser ir lá conferir, pode ir lá, que você não vai se arrepender. E se você está se perguntando se as minhas análises pockets ainda vão continuar com aquela edição bem feita de 4, 5 minutos, pode ter certeza que vai ter sim. Ele no meio da semana para quarta-feira, 10 horas da manhã, vai ter esse vídeo sim. Então marque aí na sua agenda, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para você receber essa notificação, que ele vai sempre chegar para você poder sempre assistir os vídeos, ok? Todas quartas e sábados, vídeos às 10 horas da manhã. E tem a parte 2 que eu também gravei com ele. Se vocês quiserem a parte 2, deixem aí o seu like, porque se tiver muito like aí embaixo, eu vou trazer a parte 2. Então, bora pro vídeo. Fala galera, então a gente tá vendo aqui hoje uma partida que foi pra parte da Contenders agora, nos últimos 2 semanas, eu não me lembro exatamente a data, mas que foi da atual campeã da BGH contra a Breakdown, que acabou de subir da Open Division, e a gente tá entrando num novo meta que basicamente ainda não foi explorado muito bem, porque a gente teve o rework do Hanzo entrando apenas agora na Ranked, mas a presença da Widowmaker ela já tem se mostrado muito presente há algum tempo, principalmente por ser um personagem que ela consegue entregar muito bem o valor da mecânica de um player. Então, por exemplo, você imagina um soldado. Ele é um personagem muito útil dentro da nossa ranqueada, porque ele é muito amigável pro player. Ele tem o pote de cura dele, ele tem o Helix, que ajuda a detonar uma pessoa, mas ele precisa constantemente acertar todos os tiros. Enquanto uma Widowmaker, ao contrário, assim como o Hanzo, se ela acertar um tiro bem dado, ela consegue eliminar aquela pessoa instantaneamente. Então, você consegue entregar muito valor para uma composição dessa forma. Principalmente também depois do rework dela, que foi quando o gancho dela foi alterado, isso possibilitou com que a Widow tivesse mais mobilidade e que ela não ficasse presa a apenas um lugar. Então, com o rework do Hanzo, a gente tá entrando agora também na questão de que o Hanzo, antigamente, ele pelo fato de ser um personagem de média a longa distância, mais proeminente para uma média distância, ele consegue muito bem focar tanques, ao contrário de uma Widow. Claro, ela consegue, por exemplo, dar um dano muito alto num tanque, mas se você pensar que, por exemplo, o Stormbolt do Hanzo, ele consegue dar mais de 140 vezes 6 de dano, é um dano absurdo se ele acertar todos os HS num tanque. Isso mostra o quão forte ele consegue ser para impedir o avanço de um tanque inimigo. A gente vai estar vendo então aqui o jogo da BGH, como eu mencionei anteriormente, e a gente consegue aqui nesse spot perceber qual está sendo o setup por parte da BGH. Lembrando, o Dive e o Overwatch é um jogo que você quer ao máximo controlar espaços, e quem faz isso muito bem também é o próprio Sniper, porque a ameaça do Sniper de acertar o HS em um squish, num tanque, faz com que a pessoa tenha que mudar a gameplay dela. Caso contrário, caso ela não mude, continue jogando no campo aberto, ela vai ser morta instantaneamente. Então você tem aqui no canto superior esquerdo da nossa tela o Dudu fazendo uma presença já cobrindo todo esse cover aqui por parte da entrada, o choke inicial de Volskaya, que muita gente sempre sofre nas nossas ranqueadas. A gente tem aqui embaixo o alemão podendo transitar entre qualquer outro personagem, então ele pode, por exemplo, usar o Anjo da Guarda para o Dudu, pro Honorato, ou até mesmo pro Lico aqui no outro spot, onde ele tá no health pack de 250, e também tem ainda por cima o Colero aqui em cima. Então, se por algum motivo o pessoal da Breakdown conseguir chegar no fundo da backline desse mapa, né, da BGH, na backline da BGH, o alemão ele pode transitar e fugir facilmente de situação para fugir de um perigo. Então, o que a gente tá vendo aqui? A gente tem os snipers controlando todos os spots de campo aberto possíveis, fazendo que, por exemplo, com o poder de burst damage aqui por parte do Lico, aqui embaixo, e ele estando poquetado por uma Mercy, ele consegue também dificultar todo o possível transição por parte da Breakdown. E se a gente olhar aqui, escondidinho no Health Pack de 75, a gente tá vendo o Neil. O que o Neil vai obrigar a fazer? Caso, por exemplo, o pessoal da Breakdown, eles tentem fazer essa transição aqui por trás, o Neil ele pode fazer body block, dando tempo suficiente, por exemplo, pro Hanzo acertar vários HS, tanto num squish, quanto, por exemplo, num tanque, fazendo com que ele gaste recursos e tenha que se preocupar em estabilizar
até poder fazer um novo ataque, se setar e assim por diante. A gente vai dar play e vai perceber exatamente essa questão. Do pessoal aqui tá fazendo aquele papel de scout, o Honorato também tá controlando ali. A gente vê que, por exemplo, o pessoal aqui da Breakdown, os dois tanques, eles tentam avançar aqui pra frente e deixam a backline um tanto quanto exposta. E aí a gente vai perceber justamente o movimento aqui do Neil, percebendo que os tanques do time inimigo gastaram o cooldown deles, ou seja, eles não têm mais como fazer esse peel pra backline, deixando então com que os snipers da parte da Breakdown possam sejam obrigados a recuar. E quando eles são obrigados a recuar, isso significa que tanto o Lico quanto o Dudu, eles vão poder jogar livremente pelo mapa. E jogar livremente é o quê? Farmar ultimates, acertar HS, pegar picks e fazer com que a luta seja ganha mais facilmente. E a gente vai ver então aqui o desespero por parte do Lubok, do Zenyatta, do time da Breakdown, tendo que fugir constantemente e em qualquer momento com que eles pulem de volta pra tentar dar pressão no Neil, eles vão deixar o Kayn desprotegido. E eles estão deixando quem, no caso aqui, o Dagostin, ele perde justamente pra aquela questão do Stormbolt sendo poketado e um Discord pra dizimar o mecha dele. E isso já vai abrir as portas para os picks ocorrerem por parte da BGH, já que eles não têm mais a proteção por parte da diva, eles podem realizar um dive muito agressivo nos personagens da backline da Breakdown. E a gente vai observar justamente esse momento. O Shinigami, ele não percebe essa questão de a diva dele ter sido morta e ele toma esses picks e por estar em desvantagem numérica, o Neil pode agressivar junto desse dive e fazer a caça em cima do Hugo, que tá sendo poketado pela Mercy, então ele não vai conseguir sofrer o pick tomando dano apenas do Neil. A primeira pergunta que eu ia fazer era se a Widow, desde o começo do jogo, ela foi sempre, desde os primórdios, porque se você for olhar nos começos das rankeds, até mesmo em campeonato, você não via muito. Em alguns momentos pontuais você via, quando lançou Junkertal, ela mandava naquele mapa. Em Junkertal ela já tinha sofrido o rework dela, né? Então, eu acho que a gente pode entender que a questão da Widow dentro do nosso meta, ela também é muito em função porque o Overwatch é um jogo em constante mudança. E eu não falo isso por causa dos patches que vêm e alteram os personagens. Mas se você olhar principalmente nos primórdios do jogo, a gente não tinha um entendimento do jogo muito bom. A gente via isso principalmente no cenário competitivo. O pessoal às vezes fazendo dive com Zarya e Winston. Claro que a gente tinha uma função diferente por parte da diva, onde a matriz dela era um recurso que tinha que ser usado de uma forma bem diferente. Mas mesmo assim, o entendimento do jogo por parte do pessoal profissional foi mudando aos poucos. Então, até o pessoal entender como tinha que ser as questões de rotação da Widow e tudo mais, e a gente tá vendo isso principalmente agora na Overwatch League, onde a gente tem um contato muito mais fácil com o pessoal pro, a gente consegue começar a aplicar isso dentro das nossas ranqueadas. Então, realmente, existia muito como é que eu posso falar, um preconceito com o pick de Widow e Hanzo lá pra trás, principalmente do Hanzo antigo, porque muitas vezes a gente não sabia como a pessoa deveria se setar tão bem. Hoje existe uma questão muito forte de transição da Widow pelo mapa para ela conseguir criar uma pressão constante no time inimigo e nunca saber da onde eles vão estar tomando pique. Antigamente a gente via muito, acho que o pessoal que seja talvez um elo menor, veja as Widows deles e perceba que elas ficam meio jogando numa posição de soldier, e aí ela não tem visão de conseguir acertar, por exemplo, um squish do time inimigo. E você tem que entender também que a possibilidade da Widow flanquear é muito atrelada ao quão a pessoa é boa na mecânica dela. Então se você, por exemplo, não tem uma mira boa, que é essencial pra Widow, você não pode fazer um flanco muito agressivo, porque você tem um tiro pra capitalizar, 3 tiros no máximo pra conseguir acertar até as pessoas começarem a Então a gente percebe muitas pessoas fazendo isso no estilo do Overwatch League, que é o Pine e o Carp, que eles fazem esses flancos absurdos, como a gente viu em Junkertown na final do Stage 1, de acertar 3 tiros seguidos, mas isso só pode ocorrer se a pessoa tiver uma boa mecânica. E é isso que faz a grande diferença pra a Widow tá crescendo dentro do nosso meta. É a questão de entendimento de como as pessoas têm que usar ela e também as pequenas modificações que ela sofreu ao longo do tempo. É igual você disse, o próprio Hanzo antigo, antes de sofrer o rework dele, ele sofria muito preconceito pelo mesmo motivo da Widow que você disse, entendeu? Muitas pessoas não sabiam como usar ele, não sabiam como se posicionar, ficavam jogando igual o Soldier, do mesmo jeito que você disse. E isso que também, uma coisa pontual que eu queria dizer, que você falou, sobre as pessoas evoluírem, a gente pode usar essa palavra aqui, principalmente nos jogos profissionais, Overwatch League e Contenders, eles fazendo novas coisas que
estão no jogo desde do começo, só que ninguém nunca pensou antes. Um exemplo é essa troca de heróis. Overwatch, quando começou, a sua principal qualidade, assim, que se diferenciava para os outros, é que você pode mudar de herói no meio da partida. Então, muitas pessoas começaram a fazer estratégias, muitos times começaram a fazer estratégias de, no primeiro ponto eu vou com essa comp, no segundo eu vou fazer essa. Só que na Overwatch League agora, a gente acabou de ver uma da Gladiators, ele ficou na base com a Bridget dele e o time rotacionou pro reground e ele pegou o Widow e a rotação da defesa deles proporcionou que o Widow do... Qual é o nome dele? Surefour. É porque eu não tenho intimidade pra falar nomes em inglês. Então, Relaxa. o Widow dele ficar nas costas do time adversário e conseguir pegar aqueles 2 picks maravilhosos. Então, essa evolução do jogo traz pra gente muitos ensinamentos, entendeu? E por isso que me motivou a fazer isso do Double Sniper. Porque Double Sniper, se você for pensar lá, tipo, ninguém... Imagina, você tá jogando a sua Ranked há 3 seasons atrás com Double Sniper na defesa. O cara vai pegar um Widow e um Hanzo. A maioria das pessoas ia ficar louco. A pessoa ia tiltar a cabeça. A primeira frase no chat ia ser: já temos um Sniper, por favor, troque. Não... Imagina. E hoje a gente vê principalmente em Gibraltar o primeiro ataque deles, basicamente agora no Stage 4. E muito ou com você tendo uma Brigitte ou você tendo Hanzo e o Widow para possibilitar a você botar a maior quantidade de pressão. E a questão também de você poder ter uma facilidade maior do dive poder jogar com o Double Sniper é que o Winston e a D.Va, eles conseguem comprar espaço para ambos os snipers, que foi o que aconteceu aqui por parte da BGH. Aquele posicionamento do Neil, ele não só bloqueia a pessoa a entrar ali para fazer a rotação, mas também ele causa uma distração do time da Breakdown, possibilitando que não tenha ninguém olhando para os snipers. Então é o tempo pro Lico poder dizimar a diva inimiga, é o tempo para o Dudu acertar um headshot em alguém, fazer com que, por exemplo, o Keith tenha que recuar, né? O Keith, o Winston do time da Breakdown. Então são ameaças que fazem a diferença. A gente percebe que o posicionamento do Neil e do Honorato é um tanto quanto um bait. O Honorato, claro, ele tava ali no high ground fazendo uma pressão naquele choke, naquela entrada, spamando dano, mas a partir do momento que as pessoas começam a olhar pro Neil, o que acontece? Os snipers jogam livre. Então, muito dentro desse duelo de Double Sniper, que é um duelo que exige muita mecânica, hoje o Hanzo tem umas habilidades que facilitam as pessoas a poderem jogar com ele. Antes você não tinha não era um personagem tão amigável quanto outros. Você agora com Storm Bowl é muito mais certeiro que você vai pelo menos acertar um body shot num tanque do que você, por exemplo, um scatter. Às vezes você não tinha consistência suficiente do que ia acontecer. Então, o fato do Hanzo ele se tornar também um personagem muito mais amigável para ser usado facilitou isso. E, enfim, eles conseguiram criar essa sinergia muito boa com os tanques de dive, coisa que, por exemplo, a gente teria uma certa dificuldade se a gente estivesse jogando com um Reinhardt, já que ele não tem a mobilidade para, por exemplo, comprar um terreno distante como o Winston faz. Por exemplo, se a gente imaginasse naquele spot um Reinhardt onde o Neil tava, para ele conseguir fugir dali na hora que ele começasse a tomar dano, seria absurdo. Ele teria que dar um charge totalmente incontrolável para trás. Seria possível dele perder a vida naquele momento também. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever e de comentar aí embaixo se você assistiu o vídeo até o final. E é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é de extrema importância, porque senão o YouTube não vai te notificar, beleza? Se inscreva no canal também do Warpig, porque você percebeu aí, ele é um coach sensacional, ele é incrível mesmo no jogo. Lembrando que as minhas análises Pocket, se você nunca viu, são essas duas aqui que eu fiz até hoje. Quarta-feira, às 10 horas da manhã, vai ter a outra análise desse tipo. Essa análise é uma análise mais pequena, como eu disse, uma análise Pocket, mais bem editada, com um foco rápido em assuntos específicos. Então, clica lá que eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e fui!